Muito bem, pessoal. Nós vamos começar o nosso curso de isostática passo a passo, dando um passo atrás e voltando lá na mecânica geral, vendo alguns conceitos importantes. O primeiro conceito importante que nós vamos analisar é o conceito de corpo rígido, né? É o conceito de corpo rígido. Nós estudamos lá na mecânica que quando um sólido ou um sólido, né, vai se comportar como rígido quando, ao ser submetido a um conjunto de forças, não apresenta deslocamento relativo entre os pontos que o compõem, né, entre as partículas que o compõem. Ou seja, as distâncias e os ângulos desse sólido permanecem inalterados, né? Nós vimos também que um corpo rígido, em termos absolutos, não existe. Um corpo, ora, pode se comportar como rígido, ora, pode não se comportar como rígido. Vai depender do que as forças aplicadas a esse corpo causam nele, né? Se você pegar uma régua de acrílico comum, apoiar nas suas duas mãos e colocar uma borracha comum em cima dessa régua, ela vai se comportar como um corpo rígido. Porém, se você tentar é, equilibrar a alça da sua mochila nessa régua, ela deixa de se comportar como rígido, porque a força vai provocar esse deslocamento relativo. Enfim, o que importa é saber que se as forças que estão aplicadas sobre o corpo um sólido não provocarem deslocamento relativo nesse corpo rígido, nesse sólido, ele vai se comportar como rígido. E no caso dele estar se comportando como rígido, as equações que garantem o equilíbrio dele é que o somatório das forças e o somatório dos momentos em qualquer ponto é igual a zero. Esse mesmo sólido, é bom lembrar que ele tem três dimensões principais: o eixo x, eixo y e eixo z, que é as dimensões ortotrópicas, né? Essas dimensões, esses eixos são ortogonais entre si. Então, todo o corpo vai ter esses três eixos. Se, né, se um desses eixos for predominante, ou seja, se ele for pelo menos 3 vezes maior que o maior dos outros dois eixos, essa estrutura ela passa a receber o nome de sólido linear. Então nós temos aqui, que é o caso das vigas e dos pilares, né? Nós temos uma direção principal, nós vamos chamar de L, e L é pelo menos 3 vezes maior que a maior das outras duas dimensões. Então temos aqui as outras duas dimensões, H e B. Se H for maior que B e L for maior que 3H, nós classificamos esse como sólido linear. Nesse sólido linear, se todas as forças atuarem sobre o eixo estiverem no mesmo plano que contém o eixo, quer dizer, todas as forças estão no mesmo plano que contém o eixo, esse sólido linear vai se chamar um sólido linear plano, né? Um sólido linear plano, né? Então, e quando esse eixo principal não apresenta curvatura, né? Quando ele é reto, né? Esse sólido linear ele passa a ser chamado de elemento reticulado. Esse elemento reticulado também recebe o nome de elemento de barra. É bom a gente lembrar dessas nomenclaturas, porque a gente usa muito e às vezes a gente precisa saber de onde vem a origem dessas nomenclaturas, né? A origem conceitual. Então nós temos uma estrutura reticulada, porque o eixo é reto, a estrutura é plana, porque todas as forças estão contidas no mesmo plano. Estruturas reticuladas são aquelas formadas por um ou mais elementos de barra conectados entre si e com transmissão de forças. E se essas estruturas reticuladas se comportam como um corpo rígido, então eu vou ter que o somatório das forças ele é traduzido em duas equações, que é o somatório das forças na direção x e o somatório das forças na direção y, tem que ser nulas, e o somatório dos momentos em torno do eixo z, que é um eixo ortogonal ao plano que contém os eixos x e y. Então, se a estrutura
reticulada, se o elemento de barra se comportar como corpo rígido, aí nós temos 3 equações de equilíbrio, né? São 3 equações que determinam o equilíbrio. Então, e se o número de forças incógnitas? Vou ter forças conhecidas e forças incógnitas atuando sobre esse corpo rígido. Se o número de forças incógnitas que atuam sobre essa estrutura reticulada, plana, for igual ao número de equações de equilíbrio, então tem um caso particular que essa estrutura vai se chamar de isostática. Então nós temos aqui uma estrutura plana. Por que plana? Porque todas as forças atuam no mesmo plano. Reticulada, porque o eixo principal não tem curvatura. E isostática, quando o número de forças incógnitas for igual ao número de equações de equilíbrio. Então, a partir daqui, a partir desse conhecimento básico, nós vamos começar a estudar a isostática.